Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula 1 do provimento geral da corregedoria aplicado aos juízes e aos ofícios judiciais. Beleza? Amados meus, para que a gente compreenda bem o provimento da corregedoria, é necessário primeiro a gente entender algumas coisas. Primeiro ponto que a gente tem que entender, que o provimento da corregedoria, ele tem ações, ele tem poder, né, em relação à primeira instância. Então, ele é um provimento para a primeira instância. Ele não rege a segunda instância, primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem que entender, que o provimento não é uma lei. Não, ele não é uma lei, né? Ele é um provimento. E quem que assina esse provimento? O corregedor. Lembrando que o corregedor, né, ele é um dos 4 da direção do tribunal. Ele foi eleito pelos seus pares para ser corregedor. E o corregedor é o desembargador responsável por acompanhar as ações que acontecem na primeira instância. Então, o corregedor que está lá no tribunal, na segunda instância, ele acompanha e orienta a primeira instância. Tá? Então, o provimento da corregedoria nada mais é do que o corregedor orientando a primeira instância. Beleza isso? Simples, né? Partindo dessa perspectiva, partindo dessa ação, a gente precisa entender, beleza, ele orienta a primeira instância, mas ele orienta quem? Ele orienta basicamente tudo na primeira instância, certo? Mas prioritariamente ele vai orientar as ações dos senhores juízes, dos juízes, ok? Ele vai orientar os juízes. Ele orienta os juízes a quê? Né? A quais atribuições? A fazer o quê? Para aí é necessário a gente perceber que o juiz, em regra geral, ele tem um conjunto de 2 atribuições possíveis. O primeiro conjunto de atribuições é o que nós podemos chamar de atribuições jurisdicionais. O segundo grupo é o que nós podemos chamar de atribuições administrativas. O provimento da corregedoria vai orientar os juízes em relação às suas atribuições administrativas. Isso mesmo, o provimento não orienta nos aspectos jurisdicionais, porque os aspectos jurisdicionais já são estabelecidos em lei, já está lá na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura, já se encontra lá no processual penal, no processual civil. Então, o juiz já tem o seu rol, né, de legislação para agir dentro dentro da legalidade no seu aspecto jurisdicional, ok? Tá? Mas no aspecto administrativo, é necessário uma determinada orientação. E essa orientação no aspecto administrativo é dada pelo corregedor através aqui do provimento geral da corregedoria. Simples, né? Bem simples. Beleza. A partir do momento que nós entendemos isso, nós precisamos agora focar então no que o provimento da corregedoria fala sobre o juiz. Tá? Fala sobre o juiz. E a primeira coisa que ele vai falar sobre o juiz é um rol de atribuições administrativas que o juiz precisa seguir. Para compreender bem esse rol, é necessário perceber alguns detalhes. Antes mesmo de ir para o rol, vamos passar por todos muito tranquilamente, né? Mas antes de ir para eles é necessário a gente entender alguns pontos. Primeiro ponto é o seguinte: quando o juiz ele assume uma determinada vara, ou seja, um juiz de direito assume uma determinada vara, ele passa a se tornar o titular daquela vara. Por exemplo, a juíza Joaquina. A juíza Joaquina, juíza de direito, né, assumiu ali como titular a vara criminal. Então, a juíza Joaquina é titular da vara criminal. E aí vem um detalhe interessante, né? A vara criminal é um órgão do Poder Judiciário? A resposta é não, a vara criminal não é um órgão. Quem é o órgão? É a juíza que atua nela, tá? É a juíza, no caso aqui a Joaquina, ela que é o órgão, beleza? Tá? O juiz que é o órgão, quem aplica a sentença é o juiz e não a vara. Tá? A vara só é um espaço físico ali de organização jurídica para que o órgão juiz consiga trabalhar, beleza? Essa vara ela tem uma estrutura, então ela tem ali uma sala, né? Uma sala do juiz, uma sala de secretaria, ela tem ali uma estrutura, né? A minha pergunta, e aí vai ficar bastante óbvio, é a seguinte: da porta
para dentro da vara criminal. Quem é que manda? Quem é que manda? A resposta é simples, óbvio. É a juíza, é a Joaquina, ela que manda. Então, o que o corregedor está fazendo é orientar a Joaquina e todos os demais juízes como organizar as ações internas à sua respectiva vara. Beleza? Então ele está orientando elas. Ele orienta. E ele orienta através de provimentos. Tá? E aí, os juízes titulares dessas varas, eles irão determinar essas ações e fazer cumpri-las, tá? Administrativamente, para o melhor do seu trabalho ser cumprido. De boa? Tá? Só que aí a gente precisa entender o seguinte, beleza, o juiz cumpre, né? E ele cumpre fazendo ali, por exemplo, portarias. Então ele pode estabelecer portarias internas, né? Organizando os trabalhos conforme o que a corregedoria solicitou. Mas, se ele faz uma portaria, o juiz faz uma portaria na sua respectiva vara, né? E essa portaria está de acordo com o que o corregedor solicitou, obviamente, ele não precisa informar o corregedor que fez aquela portaria, ok? Mas, se ele faz uma portaria extra, que não foi diretamente ali solicitada, orientada pelo corregedor, se ele faz essa portaria extra, obviamente, ele vai ter que informar ao corregedor sobre esse aspecto dessa portaria. Beleza? Então, entenda, quem é que manda da porta para dentro da vara é o juiz, né? Ele tem orientações sobre as suas práticas administrativas? Tem, que é o provimento. Tá? E ele tem esse contato direto com o corregedor, porque o corregedor acompanha todos os seus trabalhos. Certo? Ele vai publicar portarias que são de acordo com o corregedor, não precisa informá-lo, mas também se ele publicar portarias que não estão dentro do que foi solicitado pelo corregedor, ele precisa informar o corregedor sobre esse aspecto desta portaria. Pronto, a partir daí nós podemos passar diretamente para o rol de atribuições dos senhores juízes. Então olha aí comigo, são atribuições gerais, né? Atribuição geral dos juízes. O artigo 1º fala assim, ó, cabe ao juiz, além de processar e julgar. Ó, além de processar e julgar. Então ele está dizendo, tem as suas competências jurisdicionais, mas não é meu trabalho como corregedor estabelecer essas competências jurisdicionais. Ele fala, ó, além delas, é necessário que os juízes cumpram essas competências. Aí ele fala assim, ó, o juiz da porta da vara para dentro, né? Ele vai orientar os serviços do juízo. Ele orienta esses serviços, os atos processuais do juízo, tá? Simples, né? Tá? Seja na observância da forma e dos prazos legais, tá? Bastante simples, bastante simples. Ele ainda vai discriminar aqui, amados, é discriminar no sentido de detalhar, né? É dizer, olha, isso e aquilo outro, beleza? Discriminar mediante uma portaria, né? Os atos meramente ordinatórios, ou seja, os atos do dia a dia do tribunal, da ordem, né? Ordinários do tribunal, certo? A serem praticados por quem? Pelo diretor da secretaria, né? E também pelos respectivos servidores dessa secretaria. Então, é o juiz que estabelece essa portaria, né? Visando assim a celeridade das ações administrativas dentro da sua respectiva vara. Beleza? Tranquilo? Show, né? Bastante tranquilo isso. Essa portaria, como está de acordo com o que o corregedor solicitou, ele não precisa informar o corregedor que a fez. Beleza? De boa, tá? Só que aí vem o inciso 3º e ele fala exatamente a outra possibilidade. Ele fala assim, olha, também é atribuição do senhor juiz submeter à corregedoria as portarias baixadas. Né? Ele vai, ó, eu fiz tal portaria, ele vai informar ao corregedor, exceto aquelas em conformidade com os modelos sugeridos pelo corregedor. Se já está em conformidade com o modelo sugerido pelo corregedor, não precisa informar o corregedor. Não está em conformidade, é algo além disso, então precisa informar ao corregedor sobre essa portaria. Beleza? De boa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok, aí a gente chega no inciso 4º, que é bastante simples, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui.
Se quem manda da porta da vara para dentro é o corregedor, obviamente, quem estabelece os servidores que irão atuar ali na vara, né, é o juiz. Quem estabelece, quem manda da porta para dentro é o juiz. Então, quem estabelece os servidores que irão atuar ali é o juiz. Mais especificamente ainda, a chefia, ou melhor, a diretoria da secretaria que lhe dá-lhe apoio. Então, quem vai indicar o nome do diretor, que é um servidor auxiliar da justiça, quem vai indicar o nome do servidor para assumir a função de diretor da secretaria, né, da vara, é o juiz responsável pela vara. Simples, né? Bastante tranquilo, certinho? Além dele indicar o nome do diretor, ele também indica do seu substituto, né? O seu substituto. Então ele vai dizer, olha, fulano de tal será o substituto do diretor. Quem indica também é o juiz responsável pela vara, beleza? Essa atribuição, ela não cabe ao juiz de direito substituto. Porque um juiz de direito substituto, quando ele assume uma vara, ele assume temporariamente, beleza? É quando o juiz titular não está, e aí o juiz de direito substituto vai lá e assume temporariamente. Ele não se torna o titular da vara, tá? Então, como um cargo de diretor é um cargo muito importante, né, é necessário que quem indique esse diretor seja obrigatoriamente ali o juiz de direito. Então, essa competência não se aplica ao juiz de direito substituto. Beleza isso? Tranquilo? Mesmo no exercício ali da vara, mas porque o exercício dele não é o exercício de titularidade, mas sim de substituição. Beleza isso? Tá. Só que aí tem um detalhe importante, Esse diretor e esse substituto, para serem indicados, precisa de um condicionante. E o condicionante é que sejam bacharéis em direito. Beleza? Precisam ser bacharéis em direito. Só isso. Bacharel em direito e indicado pelo juiz titular. Tá? É isso. Tá? Bacharel em direito e indicado pelo juiz titular. Certinho? Agora, preste atenção no que o examinador pode tentar aqui te enganar. Ele pode falar, por exemplo, que o cargo de diretor e substituto sejam para analistas judiciários da área do direito. A resposta é não. Aqui não diz que precisa ser analista judiciário. Aqui diz que precisa ser bacharel em direito. Então, um técnico, né, do Poder Judiciário, né, que tem ali um cargo técnico, mas é bacharel em direito, pode sim assumir a função de diretor. Beleza? Ou de substituto. Tudo bem? Então precisa ser bacharel em direito. Outra coisa que o examinador pode tentar te confundir, é dizer que precisa ser bacharel em direito com, ou ele vai dizer assim, precisa ser advogado. Não precisa ser advogado, porque advogado é aquele que detém a OAB, né? Tem OAB, certinho? Não precisa ser advogado, precisa ser bacharel em direito, só precisa do diploma de bacharel em direito, não precisa da carteirinha da ordem. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, preste atenção nisso para o examinador não te enganar na hora da prova. Tá? Simples assim. Beleza. Certo? Depois, o inciso 5º, também bem tranquilo, diz que quem indica as funções comissionadas dentro da vara é o juiz titular dela. Simples, né? Ele que vai indicar quem vai atuar onde, as funções comissionadas dentro da respectiva vara. Quem indica é o juiz da respectiva vara. Simples. Essa atribuição também não cabe ao juiz de direito, substituto, tá? É somente para o juiz de direito titular da vara. O substituto não pode indicar ali funções comissionadas. Da mesma forma, se ele estiver naquela vara, ele está como substituto, ok? Ele não é o titular, então ele não pode indicar ali os comissionados da respectiva vara. Tranquilo, né? Quem manda da porta para dentro é o juiz, tá? É o juiz. Outra coisa importante é que o juiz tem que se manter informado dos atos normativos. Óbvio, tem que se manter informado dos atos normativos. Ele me dá aqui vários.
do Conselho Nacional de Justiça, da presidência do tribunal, da primeira vice-presidência, da segunda vice-presidência e, obviamente, da corregedoria. Da corregedoria do tribunal, da corregedoria da justiça, certinho? Então ele tem que se manter atualizado. Além de se manter atualizado, ele tem que cumprir esses atos normativos e fazer cumprir. E olhar para os servidores dele e falar assim, cumpram. Tá? Ele tem que cumprir e fazer cumprir. Tá? Bastante simples. Um outro ponto, também bastante importante e tranquilo, falar que o juiz precisa manter-se atualizado às suas correspondências institucionais no seu correio eletrônico. Deixa eu abrir um pouquinho o leque aqui. Já entenda uma coisa. Todo mundo no Poder Judiciário que tem correio eletrônico, obviamente a gente está falando de correio eletrônico oficial, um e-mail, né? Correio eletrônico oficial, ele precisa manter esse correio eletrônico atualizado. Todo mundo que tem. Essa é a regra. O juiz tem, então precisa manter atualizado. Um exemplo, um oficial de justiça também tem correio eletrônico. Então ele também precisa manter atualizado. Beleza? Regra é, tem correio eletrônico, precisa manter atualizado. De boa? Simples, bem tranquilo. Bem tranquilo. Aí nós chegamos no inciso 8º. O inciso 8º, ele é interessante porque o examinador pode também tentar nos confundir aqui. Né? Mas basicamente é o seguinte. Imagine a Joaquina, que é juíza da vara criminal. Né? Ela solicita uma determinada audiência. E nessa audiência tem que estar presente ali o membro do Ministério Público, tem que estar presente um defensor público. Né? Então, ele vai solicitar e vai mandar as datas e os horários para essas outras pessoas para também estarem lá presentes. E aí, nessa audiência, o Ministério Público não aparece. Amados, numa audiência de uma vara criminal, o Ministério Público estaria atuando como o dono da ação penal pública. Né? Ele estaria ali atuando como dono da ação penal pública. Então, estar presente é essencial para dar continuidade aos trabalhos no Poder Judiciário. Se ele não vai, atrapalha, né, o trabalho da juíza Joaquina. Beleza? E aí o que a juíza faz? A juíza, ela vai informar essa situação aos responsáveis dos seus respectivos órgãos. É simples assim. Beleza? Show. Então vamos lá. Se quem faltou, por exemplo, foi um membro do Ministério Público, vai informar ao Procurador-Geral da Justiça, o PGJ, né? Procurador-Geral da Justiça, que é chefe do Ministério Público do Distrito Federal e territórios, ok? Se quem faltou foi um advogado, vai mandar essa informação à seccional DF da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Se quem faltou foi um procurador do Distrito Federal, ou seja, um advogado que defende o governo do Distrito Federal, então ela vai informar isso à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Por favor, não confunda Procuradoria-Geral da Justiça com Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Procuradoria-Geral da Justiça é ali a chefia do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Procuradoria-Geral do DF é a PGDF, né? São os advogados do governo do Distrito Federal. Tá? Então, não confunda uma coisa com a outra. Se quem faltou foi um defensor público, então ela vai encaminhar à Defensoria Pública do Distrito Federal, né, essa informação. Simples assim, tá? Para que possa se tomar medidas cabíveis em relação a essas faltas que estão atrapalhando ali o poder judiciário. Simples, tá? Bastante simples. Beleza? Entendemos? Show, show. O outro ponto e a última atribuição que um juiz precisa ter é que ele necessita manter firmas registradas e atualizadas em todos os cartórios de notas do Distrito Federal. Todos eles. Cartório de nota da Celândia, da Samambaia, de Taguatinga, de Planaltina, de São Sebastião. Em
todos eles o juiz precisa manter ali a sua firma registrada. Se por acaso ele mudar a sua assinatura, ele precisa atualizar essa firma, essa assinatura em todos os cartórios novamente, tá? Sempre manter atualizado a assinatura nos cartórios de notas, beleza? Simples assim. É óbvio, né, que a gente não pode imaginar que se ele muda a assinatura, ele vai em cada cartório fazer essa mudança. Não, né? Ele vai pedir para o servidor, para esses cartórios enviar para ele ali aquela fichazinha de assinatura, ele assina, o servidor encaminha lá para os cartórios e está tudo certo, né? Mas ele precisa manter atualizado em todos os cartórios. De boas atribuições do juiz, tá? Muito relevantes para fins de prova, tá? Há sim uma chance de uma questão vir dessas atribuições. Ok. Depois que nós vimos as atribuições dos senhores juízes, nós vamos falar sobre os elogios que os juízes podem receber. Elogios, professor? Eles podem receber elogios. Para que servem esses elogios? A coisa mais importante do elogio é exatamente no seu aspecto de promoção por merecimento. Quando um juiz será promovido, né, por merecimento, esses elogios entram na conta, tá? Entram na conta, dando ali alguma possibilidade melhor dele ser promovido naquela promoção por merecimento. Então, os elogios podem acontecer. O que a gente tem que saber é que eles podem receber elogios. Só que esses elogios, existem duas possibilidades. Os elogios podem ser feitos aos juízes de direito, ok? E esses elogios também podem ser feitos aos juízes de direito substituto. Simples, né? Ao juiz de direito e ao juiz de direito substituto. A grande questão é, quem é que pode elogiar um juiz de direito? Tá? E aí a resposta é simples. Ó, os desembargadores podem elogiar um juiz de direito, autoridades públicas podem elogiar um juiz de direito, instituições públicas podem elogiar um juiz de direito, e instituições privadas de reconhecida idoneidade também podem elogiar um juiz de direito, tá? Se você contar, são 4 que podem elogiar um juiz de direito. E esses 4 também podem elogiar um juiz de direito substituto. Olha lá, os desembargadores, as autoridades públicas, as instituições públicas e as instituições privadas de reconhecida idoneidade, tá? De reconhecida idoneidade. Então, também são, os 4 podem, os 4 aqui, ó, tá? Porém, todavia, contudo, quando nós falamos em juiz de direito substituto, ele pode ter mais um elogio de mais uma pessoa, tá? E, ao meu ver, é o elogio mais importante para fim de promoção, que é do juízes de direito, certo? O juiz de direito, que é aquele que está acompanhando ali a ação do juiz de direito substituto no seu dia a dia. Então, o juiz de direito pode ofertar um elogio a um juiz de direito substituto. Beleza? Então, a mudança é só essa. O juiz de direito substituto, né, também pode ter elogio de um juiz de direito. Entendemos? Fechou? Ó, desembargador, autoridade pública, instituições públicas, instituições privadas de reconhecida idoneidade para os juízes e para o juiz de direito substituto, esses mesmos 4 mais o juiz de direito, tá? Simples assim. Beleza. Certo? Esses elogios, eles podem ser aí encaminhados, né? Eles podem aí ser encaminhados por meio da ouvidoria, tá? Eles podem ser encaminhados por meio da ouvidoria. Esse encaminhamento por meio da ouvidoria, né, será ali também aceito, só que tem alguns detalhes, né? Foi encaminhado o elogio pela ouvidoria, ele diz assim, ó, serão encaminhados para a ciência ao endereço eletrônico do juiz agraciado. Então, o juiz agraciado do elogio recebe essa informação pelo seu correio eletrônico, porém, né, depois que ele recebe essa informação, né, ela será ali submetida à análise do corregedor, certo? Que determinará a anotação ou não daquele elogio, certinho? Então, se veio por meio de ouvidoria, né, o juiz agraciado é informado, mas só será anotado depois que o corregedor, né, apreciar para saber se pode ou não ser ali anotado
como elogio para aquele respectivo magistrado. Beleza isso? Tranquilo? Show, 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 né? Bem tranquilo. Eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais. Valeu e até lá. Tchau, tchau.